Sejam bem-vindos a mais um episódio do Adnocast, o podcast da Adnotari, Academia Nacional do Direito Notarial e Registral. E hoje nós estamos gravando mais um episódio com propósito. Encerrando um mês de comemoração ao Dia das Mulheres, nós convidamos mulheres com histórias reais que possuem um cargo de liderança, ocupam posições de liderança, para compartilhar um pouquinho da história delas, dos desafios, das conquistas e de toda a trajetória sólida que elas vieram construindo ao longo do tempo. E hoje eu tenho a honra de receber 3 mulheres admiráveis aqui, com histórias diferentes, mas com algo em comum: coragem, propósito e persistência. Hoje eu estou aqui com a Andréa Chinaglia, vice-presidente da Adnotari. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada, Sueli. Estamos aqui hoje mais um episódio especial da Adnotari. Muito bom. Também estamos aqui com a Flávia Mendonça Gentil, que é tabeliando o 6º cartório de notas de Santo André. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Sueli. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E também estamos aqui com Maria Ângela Levati, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, subseção Itaquera, e também vice-presidente da Comissão de Cultura e Evento da mesma subseção. Obrigada, Ângela, por ter vindo. É um prazer, fico muito feliz com o convite. Que bom. Bom, pessoal, quem já acompanha o Adnocast já viu a Andréa aqui diversas vezes, portanto, nós vamos pular a apresentação dela no ponto de vista de currículo, certo, Andréa? Mas tem muitas outras coisas que a gente vai falar aqui hoje. Correto. Mas eu quero pedir a gentileza da doutora Flávia falar um pouquinho sobre o currículo dela. Por favor, se apresente para aqueles que não sabem ainda quem é você. Tá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria contar um pouquinho da minha vida. Eu me formei em 2002 lá na cidade de Bauru. Eu fiz faculdade de Bauru, daí comecei a fazer, comecei a advogar e estudar, fazia só assistência judiciária, então foi um momento em que eu fazia penal, civil, tudo. E o primeiro concurso que eu passei, eu sou do interior, sou de Itápolis, eu passei no primeiro concurso para cartório, para registro civil, acabei assumindo a minha cidade, fiquei lá por 4 anos exercendo a função de registradora civil, quando eu ingressei em 2011 em Santo André, no cartório, no 6º tabelião de notas em Santo André. E ali foram diversas aventuras, né, até deixar o cartório da forma que está hoje, né. Então, foi assim, desafiador ainda para a mulher, né, eu era jovem, tinha 31 anos, era um desafio muito grande. Mas só tenho boas lembranças hoje. Mas você também ocupa outras posições de liderança dentro do notarial. Sim. E registral, dentro do notarial e registral, eu faço hoje, eu sou coordenadora dentro do IBDFAN São Paulo, coordenadora junto com a Priscila Gapito. Em relação ao colégio notarial, eu sou vice-diretora ali do ABCD. E dentro do IBDFAN, ABCD-MR também faço parte. Legal, excelente. Ângela, fala um pouquinho sobre os múltiplos papéis que você ocupa, por favor, dentro do imobiliário, que são muitos, né? São alguns, né? Sou advogada. Advogar, para mim, assim, eu falei que a vida levou, né? Porque eu tinha intenção de ser delegada. Mas aí você começa a vida jovem, casa, tem filhos e acaba mudando os planos, né? Mas fui me especializei no direito imobiliário, também já aproveitei, tirei o Cresce, tirei meu KNAI de avaliadora, de perita, já tudo dentro da área, né? Na OAB, eu estou à frente da Comissão de Direito Imobiliário, né? Sou desde o ano passado presidente dessa comissão, então é uma comissão assim que eu tenho muito amor, peguei muito amor pelo direito imobiliário. Eu falo que o direito te leva, né? Você não escolhe, ele acaba te levando. E também cultura e eventos, que aí é trabalho pesado, né? Porque porque são todas as comissões que você tem que estar ali orientando, também os eventos da própria OAB, então é bem trabalhoso, mas a gente gosta, né? Não tem muito o que fazer. O bichinho dos eventos pica a gente, é difícil da gente recusar, Você vai assumindo ali obrigações e você vê, tem tempo pra nada. É uma loucura deliciosa. É uma loucura deliciosa, é um caos controlado. Muito bem. Antes da gente entrar aqui no nosso assunto... Só queria aproveitar que a doutora Flávia falou que ela é de Itápolis. Ela não sabe, ela não estava aqui, eu não contei pra ela. Ela não estava no episódio anterior. Eu, na verdade, sou formada na faculdade de Tupã, fiz faculdade de Direito de Tupã, então conheço Itápolis. A família do meu marido é de Itápolis, então onde tem. Tem parente dele lá, tia, todo mundo que mora lá. Mas eu já contei no outro episódio que, na verdade, eu estou na cidade de Arco-Íris, que é muito menor que Itápolis, que é muito menor que Tupã. Então também... Mas São Paulo? São Paulo. São Paulo. Ela fica Marília, que é mais conhecida, depois tem Tupã,
E aí ele era um distrito de Tupã, e aí ele foi emancipado e virou o município de Arco-Íris. E pra quem não assistiu o episódio anterior, por favor, volte lá. Que tá incrível. Assista, na verdade, os 5 episódios anteriores, né? Sim, conta pra eles, quem nasce em Arco-Íris é o quê? Arco-Irense. Sensacional, adorei. E pra você que ainda não é associado da Adnotare, eu preciso dizer pra você que o valor da mensalidade é menor do que o valor de uma pizza. Então, para que você tenha acesso ilimitado a conteúdo de qualidade, vale a pena o investimento. Eu vou aproveitar esse convite que a doutora Suelen fez. E como a gente está numa gestão nova também da Adnotare, né, alguma coisa assim, a partir do 1º de abril, né, para os novos associados e para quem fizer a sua renovação, eles vão também ganhar 2 livros da Adnotare. A Adnotare, ela tem uma obra coletiva muito legal, que ela é Direito Notarial e Registros Públicos, o futuro da advocacia, atualizações e inovações, que foi coordenada pelo Dr. Mark Stalder e pelo Dr. Mauro Antônio Rocha. Então, maravilhoso, te dá para mostrar aqui. E também ele vai levar um livro que foi coordenado pelo Kikunaga, né, pelo Marcos Kikunaga e pelo Mauro Antônio Rocha, que é A Alienação Fiduciária Bem Imóvel, 20 anos da Lei 9.514/97. Esse livro, apesar de ser dos 20 anos da lei, ele é um livro que está muito atualizado. Sim. É um livro excelente para quem quer estudar sobre a alienação fiduciária. Então, a partir de 1º de abril, para os nossos novos associados e para quem fizer a renovação, vai ganhar o nosso livro também. Isso é incrível. E para você que ainda não conhece a Adnotare, nós temos diversos núcleos de estudos especializados nas mais variadas áreas. Então, embora o nosso foco seja notarial e registral, nós temos um núcleo, por exemplo, de família com foco em notarial e registral, núcleo de tributário, contratos imobiliários, garantias imobiliárias e por aí vai. E para quem é associado sabe que nós estamos fazendo um grupo de estudos dentro do núcleo de tributário para estudar a reforma tributária artigo por artigo focado no imobiliário. Então nós temos um grupo de estudos semanais em que nós estamos fazendo esse estudo aprofundado para entendermos todo o impacto dessa mudança na nossa advocacia, no dia a dia, nos negócios, para ajudar o nosso cliente e a nós mesmos, né? Afinal de contas, nós também estamos dentro desse barco. Mas, feito esse convite, entre nas nossas redes sociais e siga-nos no Instagram, como diz o nosso querido Georgios Alexandrides, @Adnotare, no YouTube, @Adnotare Academia, alguma coisa assim, você entra lá, Adnotare, você vai achar a gente, com certeza. Temos muito conteúdo exclusivo e gratuito para todos vocês, além do conteúdo pago, que as nossas reuniões ficam todas gravadas e disponibilizadas na plataforma. Então, se você não tem disponibilidade para participar de uma reunião de forma presencial, você poderá acessá-la em qualquer momento do seu dia a dia. Bom, vamos lá, começando o nosso bate-papo, que a gente tem muito assunto e pouco tempo. Eu queria saber de você, Flávia, qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo da sua carreira? Então, você falou que passou por todos esses lugares. Eu não sei se você quer falar em relação ao início da sua carreira em si, mas ou esse desafio que você comentou sobre o cartório, a organização e fazer com que aquilo tenha a sua cara, tivesse a sua cara. Assim, acho que o maior desafio foi o dia que eu, larguei o cartório da minha cidade natal, onde estava uma vida tranquila, né? Não ia ganhar muito dinheiro, mas estava tranquila, né? Tava em casa. Sim. E daí, nesse momento, quando eu passei, fui para Santo André. E no dia da escolha lá, eu nunca imaginei que Santo André fosse sobrar na minha escolha. Então, eu achei que eu fosse para Fernandópolis, Marília, enfim, pro interior. Eu era interior, achei que eu fosse máximo Peruíbe. Chegou na hora, no dia que eu saí de casa e fui lá pra escolha, meu pai falou: se sobrar Osasco, Diadema e Santo André, você escolhe. Eu falei: pai, mas eu vou escolher, nem escolhe, depois você vê o que você faz. E chegou na hora, sobrou. Escolhi, daí eu entrei em desespero, fiquei chorando lá, perdi toda a lista, eu falei, nem se eu quisesse trocar, daria mais pra trocar, e fui. Enfim, cheguei no cartório, o cartório não tinha problema, era um cartório que tinha uma liquidez, não era um cartório grande, mas era um cartório que tava redondinho. Era um amigo meu falou assim: mas Esmeralda, precisa dar uma lapidada que você vai... Só que no dia que eu fui assumir o cartório, né, então fica aquele, um interino, e eu, assim, eu não cheguei falando, quero todo mundo fora, não vou fazer acordo, cheguei fazendo acordo, falei, eu sou da paz, quero fazer um acordo pra sair todo mundo bem, e ainda bem que eu fiz, acho que foi a melhor conduta que eu tive ali naquele momento. A gente fez um acordo e tal, e
E no dia que eu assumi, chegou um cliente e assinou uma escritura, ele era um falsário. E eu não tinha seguro, porque hoje todo mundo tá preparado. Como é que eu faço? Eu passo um concurso, o que eu tenho que fazer? Quais são as recomendações? Naquela época, gente, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha nada. A informação que a gente tinha era quando você encontrava alguém e discutia. Olha, eu fiz isso, eu tive esse tipo de problema, né? As conversas não eram tão afiadas como... E ainda alguém que tivesse a disponibilidade de te dar todas as dicas, Sim, né? Não, isso que eu levei um amigo, né? Peguei o Lucas lá de Araraquara, falei, sai comigo lá no cartório, eu levei o Dr. Eric e foi. Daí, o negócio não estourou naquele dia. Aí passou, né? Depois de 2 anos, indo para um carnaval. Pré-carnaval, sempre é pré-carnaval. Me liga, chega um cliente no cartório, era um senhor japonês, fala... Ele queria uma certidão. Na hora que eu passei, eu escutei mais ou menos o zum. Falei, pá, tem alguma coisa estranha aqui nessa conversa. Entrei na minha sala, liguei pro funcionário. Falei, vê a data dessa escritura, né? Porque assim, se fosse anterior, eu ia estar mais tranquila. Ela falou, no dia que você entrou. Falei, como assim? Eu falei, não tenho seguro, o que eu vou fazer? Daí liguei pra parte que comprou. Como é que você achou esse comprador? E daí a importância de você ter um corretor, de saber uma imobiliária que confie, de ter uma relação. Se você não conhece a pessoa, não dá pra você comprar no escuro. E daí, na hora que você chega, quem foi que comprou? É o primo do padeiro atrás do sorveteiro, atrás da padaria da oficina, e você não vai chegar nunca nessa pessoa. Então assim, que sirva de alerta. Então, você vai comprar um imóvel, compre de uma imobiliária correta, compre de um corretor correto, né? Peça todas as certidões, e apresentou todas as certidões, não é que não apresentou, não. O papel parecia bem verdadeiro, assim. Tanto é que depois acabaram fazendo acordo, um devolveu, o outro devolveu o imóvel, devolveu o dinheiro, acabaram entrando no acordo, graças a Deus. Ufa. Mas assim, foi assim, por Deus. Por Deus, que acabaram entrando no acordo, desistiram qualquer ação contra mim, não houve procedimento administrativo, não houve conduta. E na hora que eu chamei esse senhor para contar o que houve com a escritura dele, eu falei, olha, é uma suposição. Ele chorava, falei, senhor, se o senhor começar a chorar, vou começar a chorar, faz 10 anos que eu tô estudando para assumir, poderia ter assumido qualquer dia, né, um dia antes, um dia depois, enfim, são desafios que a gente, eu falei, nos primeiros meses, primeiros anos, eu tive muito desafio, daí passou, né, isso, no 3º mês, eu tive um incêndio no cartório. Liga, pré-carnaval. Achei que essa tinha sido a parte mais difícil. Esse foi o primeiro carnaval que eu passei no cartório, né? Liga no meu apartamento, Flávia, aqui é da segurança lá do cartório, do monitoramento, tá tendo incêndio. Eu falei, o senhor quer que eu faça o quê? Você liga pro bombeiro, que até eu chegar já queimou tudo. E daí cheguei a arrebentar a porta, foi o bombeiro, enfim. Perdi pouca coisa, graças a Deus, que o arquivo ficava na parte de cima, então não... Pegou assim, às vezes a gente não acha uma declaração de TCMD, não acha um cartão de ficha, né, de assinatura, às vezes provavelmente era o que estava ali em cima das mesas e acabou queimando. A gente não tem exatamente certeza o que foi ou o que não foi aquilo. Mas não houve perda de livro, perda de grande proporção significativa. E daí eu já tive que digitalizar todo o acervo, de fazer vários investimentos já de cara e trocar, inclusive, o prédio. Então, hoje, desde 2011, o prédio está muito bem instalado, é um prédio moderno, um prédio que lá atrás, quando eu tive esse cuidado, né, e foi até a orientação da minha corregedora, precisa trocar o prédio. E foi por conta de um curto-circuito, é um lugar onde fica o cartório, que tinha muita empresa, indústria, e acabou a força. No final do dia, na hora que veio a energia, voltou com... E daí começou uma bola de fogo dentro do cartório. Meu assim. Deus! Assim. Isso foi no carnaval, ou seja, não tinha Isso ninguém. foi no primeiro carnaval. Não, foi na sexta-feira de manhã antes do carnaval. Tá. E daí no ano seguinte foi... Na quinta-feira à tarde, antes do carnaval, que o cara foi com a escritura. Daí quando eu passo o carnaval, eu falo, passou, não vai ter nada. Até o carnaval você fica com a respiração não presa. Não quero viajar no carnaval, eu quero esperar. Ver se tá tudo então agora que já passou o carnaval, você tá mais tranquila. Tô mais tranquila agora. Ou seja, todo ano você deseja que o carnaval seja em fevereiro, pra você já, né, respirar logo, né? logo. Primeira semana de fevereiro. Muito bom. E você, Ângela, qual foi o maior desafio do início da sua carreira? Olha, ouvindo a Flávia, eu não tive desafio, né? Foi tranquila. A gente pensa que tem, né? Mas tem histórias assim que você vê que não foi tanto. Mas assim, eu acredito que o meu desafio mesmo foi iniciar. Porque eu vim de uma família que eu não tenho ninguém advogado, não tinha amigos advogados. Quase não fiz estágio, eu fiz no TJ, né? Com uma desembargadora, então quase não fiz estágio. Então assim, era eu por mim, né?
E quando você sai da faculdade, você vê que o buraco é mais embaixo, né? Na faculdade eu falava, eu sei tudo de processo. Nossa. Lindo engano. Você a gente não sabe a teoria linda, nem o que é um processo concluso, a gente não sabe. A teoria é linda, né? Porque eu passei na OAB já no último ano, né? Então, no segundo semestre eu já tinha passado na OAB já. Mas assim, saí e falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque você não sabia fazer uma procuração, não sabia se podia 2 constar na procuração ou não, né? Então, assim, esse eu acho que foi o meu maior desafio. É se ver sozinha, se ver ali completamente sozinha. Porque quando você faz estágio, né, durante a faculdade, você ainda tem ali, você sabe alguma coisa, você pega alguma coisa, você faz amizades, tira dúvidas, né? E eu não, me vi completamente sozinha. E agora? E na conclusão da sua faculdade você já era mãe? Já tinha 2 filhos. Já tinha minha filha, ela tinha uns 16, eu tinha um filho de 8, mais ou menos. Então, eu acho que isso. Tinha todo o desafio do início da carreira, mas a maternidade, né, com filhos ainda pequenos e todos os desafios. A mulher é complicado, né? E a sabotagem ainda, porque você acaba tendo uma sabotagem ou outra ali, né? Dentro de casa ainda, né? Porque é muito difícil você decidir fazer sozinha sem ter o apoio, né, do meu parceiro na época. Então não é fácil, né? Mas você tem que persistir. Você tem que... Quando você começa a sua trajetória profissional, acadêmica, vamos dizer assim, né? Você começa a estudar antes de um relacionamento, antes de um casamento, por exemplo, é você por você, né? E aí você tem o seu parceiro, que pode ser um namorado, mas assim, você tem a sua vida individualizada, né? Digamos assim, de solteira. Mas quando a gente tá casado, a gente depende do outro, né? Porque você tá estudando, alguém tem que cuidar dos filhos ou da casa, então sempre precisa dividir tarefas, e aí é o desafio que nem muitos homens estão preparados para esse outro nível, né, dessa nova mulher, o que ela tá buscando. Porque eu acho que cada um tem o seu perfil, né? Eu falo que tem mulheres que gostam de ficar em casa, né, que gostam de ter a vida do lar e não tá tudo bem, né, de criar os filhos. E tem mulheres que não, tem mulher que não tem esse perfil. Então eu era uma que eu não tinha esse perfil, então eu tava num papel que não era meu. Eu me sentia um personagem dentro de uma história que não era minha. É muito engraçado, porque você acaba abdicando de muitas coisas para filho, para marido. E o interessante é que a mulher, eles acham que tá te ajudando, né? Às vezes falava, ajuda sua mãe a lavar a louça. Eu falo, mas por que ajuda? É obrigação de todo mundo. Mas tá tão enraizado que é a obrigação da mulher, que hoje a mulher, ela conquista espaços, mas ela não deixa a carga. Então ela vai acumulando. Isso é verdade. Né? Então tem hora que você tá ali completamente sobrecarregada. Isso. E já puxando esse gancho da sobrecarga, como vocês mantêm a saúde mental de vocês, física e mental? Vamos começar pela Flávia? Olha, gente, tá meio difícil, viu? Eu preciso dizer que eu não tô dando conta. Acho que eu quero voltar com a Raquel aqui. Não, esse mês eu tava contando, eu tive 11 compromissos. Fora o cartório, eventos, fora cartório, fora os filhos, né? Sou mãe atípica, então fora a demanda dos filhos, fora marido, fora casa, fora tudo. E ainda quase pegando outro problema já. Mas é desafiante. Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, tem que deixar uma agenda lá. Eu retornei pra minha terapeuta, eu falei, Sabrina, que horário que nós vamos fechar? Eu falei, esse horário vocês não marquem nada. É o horário que eu preciso conversar com ela. Eu preciso. É o seu momento. E outro ponto, acho que é fazer um exercício físico que você goste. Ou você gosta de tocar música, uma música, você gosta de dançar, enfim. Eu gosto de academia ou jogar beach tênis, isso faz tempo que eu não volto pro beach, tô precisando voltar. Mas academia é um momento, pelo menos 2 vezes na semana, eu tento ir. Só que assim, eu tô vindo, acho que não, né, é tão puxado que eu faço um dia, no outro dia eu tô ficando gripada. Faço um dia, no outro dia eu tô ficando a imunidade. A sobrecarga é tão grande que a imunidade não tá dando conta. A imunidade não tá dando conta, E eu acho importante a gente abrir aqui nesse programa as nossas vulnerabilidades para as mulheres que estão assistindo entenderem que elas não estão sozinhas nessa jornada, né? Que a história delas não é diferente, que nós não estamos num patamar mais elevado e inatingível, que todas nós temos os desafios do dia a dia, né, que a nossa vida não é um clique do Instagram, é uma curtida e um post, uns stories, né. Não, é louca, né, então você entra no carro, vai fazendo reunião, vai resolvendo isso, atende um cliente, atende outro e assim por diante. Eu vou, normalmente, até
às vezes 11h30, meia-noite. Assim. E você disse que você é mãe atípica. E você se sente à vontade de falar sobre isso? Eu me sinto. Até acho que é bom a gente falar, porque agora é dia 2, né, de abril, acho que é conscientização do autismo, a gente tem que falar. Eu tenho 2 filhos, Joca e Chico. O Joca é autista. O Joca é mais velho. O mais velho. E o Chico tem altas habilidades também, que é mais desafiador. Mas são 2 crianças lindas, assim, super... Mas assim, que deram... Principalmente o Joca, né? Até a gente descobriu o que demandou muito, assim. E que eu falo, se você tiver alguém, tem um parente, eu acho que tem algo estranho, cara, tem que falar. Tem que falar. É duro a mãe escutar? É duro escutar. É duro quando a escola vem, fala, quando um amigo vem, fala, mas tem que falar. Você não pode, porque você vai estar ajudando a criança. Sim. Momentos que você alerta a mãe, e assim, quando a escola, eu demandei pra escola, eu falei, eu queria que vocês dessem uma olhada se a criança tem, né, como é que ele responde. E daí a escola veio, foi super dura, e falou, seu filho não responde a nenhum estímulo. E quando veio dessa forma, eu falei, mas que cruel que ela foi, né? E daí quando eu primeiro procurei uma terapeuta para fazer um acompanhamento com ele, para fazer primeiro um teste, né, e assim, esse teste não é uma vez, não um recorte, ela vai vendo vários recortes, assim, chegam a ser 8, 6 sessões, são caras, então assim, é difícil às vezes acesso, né, para quem às vezes não tem um recurso, e quando chegou o final, a primeira pergunta que eu falei assim, a escola foi muito cruel comigo, ela falou, a escola tem que falar assim. Porque se ela passar o pano e falar de uma forma amena, você não vai procurar ajuda. Porque a única coisa que você não quer é saber que você tem um problema pra você gerenciar. Claro. E assim, hoje, né, ele tá super bem, um menino super esperto. Quantos anos o Joca tem? 8. Super danado, ele tem consciência, ele é consciente, ele sabe que ele tem o autismo. E muitas vezes eu falo, não pode usar de muleta, Joca, às vezes não pode dar o golpe na mamãe ou na escola. Mas é um menino super esperto, né, o que hoje eu acho que ele entende tudo, compreende tudo, super amado na escola pelos amigos, né? Eu acho que a hipotonia, que é um desafio, o esporte, eu acho que é um desafio para ele, e às vezes ele gosta muito de celular, gosta muito de Chromebook. Então, outro dia, até a escola me chamou, falou, seu filho, preciso falar com você, mãe. Eu falei, o que aconteceu? Falou, ele invadiu a plataforma da escola. Eu falei, isso quer que eu faça o quê? Não tenho o que fazer. A criança tem 8 anos. Ele é sensacional. E daí eu falei, olha, me desculpa, né? E ainda foi para um celular da minha funcionária. Meu em casa Deus. Eu falei, ou seja, uma habilidade incrível que pode ser lapidada e transformada por bem, né? Isso é muito maravilhoso. Eu tinha feito uma palestra e daí teve um painel que era sobre inventariante digital. E daí falaram, quem é a mãe do Joca? Que o Joca, a próxima função dele vai ser inventariante digital. Uau. No outro dia pegou uma palestra minha no Canva e trocou lá, colocou muito obrigado. Eu falei, Joca, você mexeu, né, na palestra. Então, às vezes aparecem umas coisas assim, quando o Joca coloca o dedinho dele lá. Que lindo, era igual quando os filhos faziam desenho, alguma coisa assim, ele faz o digital, na né? Da reunião. Não, ele faz tudo, ele organiza amigo secreto online, faz grupos, ele faz comunidade, ele ama. Hoje o hiperfoco dele é metrô, então tudo que é metrô, então você quer agradar ele, que você vai dar um passeio de metrô. A criança mais fácil de se agradar, um passeio de metrô, R$5,40, eu acho que é o valor desse passeio. Ela falou, o que eu dou pra ele de Natal? Eu falei, um passeio de metrô. Então ela vai sair de Moema, vai fazer um passeio de metrô com ele, vou passar numa cafeteria, esse é o presente. Que demais. E daí ele fez, né, o Joca do metrô, e daí um dia eu tô uma segunda-feira no cartório, de repente um cara começa a me chamar, quem é? Era um superintendente do metrô, porque tem um cliente, doutor Daniel, que é um querido, ele trabalha no metrô, advogado, e ele viu um dia que eu postando, falei, o presente que o Joca mais gostou de aniversário, era uma placa escrito as estações do metrô. Que demais! E ele fica lá, ele sabe todas, decora, ainda falou, olha, está um pouco desatualizada essa placa. Ainda falou pra Dani, minha amiga. Dani, essa placa poderia estar um pouquinho mais atualizada. Mas tudo bem, ele gostou e uma miniatura de metrô. E daí ele sabe tudo que você precisar, você pode ligar pra ele, que ele vai te passar as estações que você vai ter que andar. E daí o Daniel me chamou e falou, Flávia, às vezes o metrô faz uns passeios, tal, você não quer conversar? E me passou um contato. E ele lembrou que o nome dele é Daniel, entrou nas minhas conversas, pegou o nome do superintendente e enfiou nessa comunidade que ele fez no WhatsApp. Então, você abre meu WhatsApp, tem 15 mil comunidades que ele faz. E daí programa do Joca no metrô, daí não sei o que, e de repente era todas as crianças da escola, da sala dele ligando e assim,
o Daniel e a pessoa lá, eu falei, meu senhor, desculpa, não sou eu, foi o Joca que fez, O Joca, ele invade o sistema da escola, mas ele ainda não tem um celular próprio, né? Não, por isso que a mãe sofre nesse momento. Daí ele acaba pegando e pegou, o dia que ele entrou da escola, ele entrou pelo celular da minha funcionária, eu falei, olha, mas essa hora ele não fica, né, não tá com o meu celular, tá deitada, daí eu fui ver, era da minha funcionária, enfim. Gente, que demais. Eu falei, olha, só que eu posso falar que a plataforma precisa de mais, né, ajuste, enfim. Bom, se o Joca de 8 anos invadiu a plataforma, fica a dica, fica né? a dica que não tá seguro, né? Exatamente. Enfim, ai. E você, Ângela? Dá vontade de contratá-lo já. Podia auxiliar a gente no escritório, né? Eu Ele achei vai ser o TI lá do cartório. Gente, achei muito sensacional. O que mostra, né, que a gente tem que lidar com tantas demandas e a casa, né, E todas as comunidades do WhatsApp que e você tem. todas as comunidades do WhatsApp. Eu queria saber. Eu acho que o WhatsApp é um negócio incrível, né? É uma comunicação muito rápida. Nossa, facilitou muito a nossa vida. A gente consegue fazer tantas coisas através dele, mas a gente se tornou refém também dessa ferramenta, né? Porque as pessoas hoje já não têm mais paciência de esperar uma resposta. E a gente vive num mundo cheio de tantas mensagens que eu falo, bom, hoje eu vou separar X tempo para responder todas as mensagens. Eu falo, ufa, terminei. Daqui a pouco elas voltam de novo. E eu falo, cara, porque se você perder 5 minutos fazendo uma ligação, você resolveu uma conversa de vai e volta durante 2, 3 dias, né? Eu falo, não, liga 5 minutos. Hoje a gente perdeu o hábito da ligação. Não, fora que a gente pergunta, posso te ligar? Posso te ligar. É até estranho, né? É péssimo, né? Então, assim, mas é maravilhoso. Só que a gente tem outras demandas pra lidar agora, que são os grupos do WhatsApp. Mas você falou dessa nossa vida acelerada. Eu tava até em Tupã um dia, comprando alguma coisa numa loja. E aí passou o cartão e demorou um pouquinho, né? Eu falei, tá lento o sistema? Daí a mulher falou assim pra mim, não, o sistema não está lento. É as pessoas que estão muito aceleradas. No primeiro momento, sabe quando você fica meio tipo, nossa, que absurdo. Depois eu parei, pensei e falei, é isso mesmo. A gente não consegue esperar passar um cartão, às vezes, né? Que a gente já tá com pressa. É verdade. Então a gente tem que desacelerar um pouquinho também, né? E diante de todas essas demandas que a gente carrega, que nós falamos aqui, a Ângela ainda cuidando de todos os eventos da subseção de Itaquera, teve algum momento na sua vida, Ângela, que você pensou em desistir? Desistir não, assim, a trancos e barrancos, né, de desistir não, mas assim, não foi fácil, teve alguns momentos da minha vida ali que foram bem, bem complicados, né, mas assim, acho que desistir não, porque eu falo que eu sou muito teimosa, né, foi até o que a gente estava conversando no carro, né, já vai ser nessa pergunta, não sei. Não, pode ficar à vontade, fale o que você quiser. Quando eu decidi fazer a faculdade de Direito, foi assim, eu sempre tive muita vontade, sempre foi meu sonho, nunca tive dúvidas do que eu queria, né? Mas foi aquilo que eu falei, que eu estava no personagem que não... E isso, assim, acabou, assim, a saúde mental acabou, tá? Eu entrei numa depressão bem, bem forte. E eu tive até pensamentos suicidas, para você ter ideia, de que depois que eu saí disso, que eu vi que eu estava doente. Porque eu era daquele grupo que falava, mas se matou por quê? Eu passei por tanta coisa, e eu tô aqui. Porque tem esse discurso. A minha vida foi tão difícil, e eu tô aqui. Só que isso é saúde mental. Então essa pessoa que passou por muita coisa, tá ali, ela não está doente. Então eu só fui perceber isso quando eu saí desse ciclo, porque eu estava escrevendo carta, cheguei a escrever carta, e estava bem sério. E ali eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar, porque eu falei, não posso, eu estou doente. Foi onde eu decidi entrar na faculdade. E ali para mim foi um sonho, porque foi a primeira vez que eu estava fazendo alguma coisa para mim mesma, né? Isso durou 1 ano, foi o melhor momento da minha vida. E aí eu acabei saindo da faculdade, né? Saí da faculdade e aí eu entrei numa depressão assim mesmo. E aí eu lembro que um dia eu peguei e falei assim, não posso ser vítima da vida assim, eu vou voltar. Só que voltar assim, sem a menor vontade. E na minha cabeça vinha assim, primeiro você tem que se formar, você não pode esperar estar curada para você se formar. Você vai levar as duas, você vai estar curada e formada, porque você imagina, esperar 3 anos para sair de uma depressão, aí eu vou começar a retomar? Não. Então eu fui nesse período assim.
E foram 4 anos depois, assim, nunca peguei uma DP, sempre tive as melhores Mãe notas. de 2 filhos, fica aqui registrado de sempre novo. tive as melhores notas da faculdade, assim, mas foi complicado, foi insistir, né? Por isso que eu falo desistir, porque eu falava assim, eu sou teimosa, eu não vou desistir. Que incrível. Porque assim, quando você decide algo, não é que você vai estar ali no seu melhor momento. Você decidiu que não vai desistir. Isso não significa que você vai fazer feliz, que você vai ter aquele pique, não significa isso. Que vai ser fácil. Não significa, é uma decisão. Eu acho que quando a gente decide, às vezes a gente tá no meio do tumulto. Sim. É a hora que você fala, eu vou tomar essa decisão agora. Ou eu tomo, ou eu vou ser engolida. Eu acho que essas decisões a gente toma normalmente nesses momentos que acontece tudo, né? Não... eu acho que no limite, você tá no limite do limite. E assim, não é que vai mudar, porque às vezes a pessoa fala, só de eu falar que eu não vou desistir já mudou. Não mudou. Continuava deprimida, continuava ali. Mas, e aí quando você toma a decisão, você tem ali e aí eu falava, um dia de cada vez, porque eu tenho muito isso comigo, um dia de cada vez e tudo passa. São 2 lemas que eu levo, né? Porque senão... E aí consegui me formar, graças a Deus, E se curar. Se curar. Da depressão. Curar. A persistência te salvou. Eu falo que a teimosia de falar, não, você não vai me derrubar. Que incrível. E aí você decide. Eu acho interessante porque, falando sobre filhos atípicos, falando sobre doença doença emocional, né? É interessante, né? Porque quando nós somos mães, né, não estou querendo colocar aqui o peso da maternidade de forma negativa, mas falando sobre a realidade mesmo. Quando você é mãe, está passando por um processo delicado, como uma doença emocional, a gente não tem tempo para viver a nossa depressão, digamos assim, né? Não tem. Você é obrigada a alimentar alguém, a fazer com que aquela pessoa sobreviva. Mas você também está na luta da sobrevivência, e esse é um grande desafio, né? Eu me recordo que quando eu passei pelo luto do meu pai, da perda do meu pai, minha filha na época tinha 5 anos, e eu dizia, não consigo viver o meu luto de forma plena, porque eu tô preocupada em também lidar com o luto da minha filha pequena. Então era tudo tão desafiador que eu tenho a sensação, cada um tem o seu momento e vive o seu período, mas eu tenho a sensação que eu vivi um luto estendido, porque ele foi picado, né? Eu fui vivendo aos poucos. Mas é sobre isso, né? Então, se você está doente, a gente também tem um primeiro cuidado, que é uma primeira preocupação, que é cuidar do outro, né? Então, você estava falando de todos os desafios que, antes, né, da gravação do programa, todos os desafios que você está enfrentando, mas ainda tem os filhos que são a prioridade, né? Sim, e depois a gente vai falando, não, os filhos, a família, depois eu tenho o trabalho, e aí quando a gente percebe, nós estamos na última colocação das prioridades na nossa vida, né, André? É verdade. Que nunca dá tempo, né? E você sabe que você falou isso daí, às vezes as pessoas olham, né, a gente até falou isso também no outro episódio, fala, nossa, mas tá ali a doutora Flávia palestrando, e vários eventos, e as pessoas às vezes a pessoa olha ali e fala, nossa, como que eu vou chegar ali? Ela tá falando do provimento, como que eu vou conseguir chegar ali, né? E algumas coisas que a gente até ouve das mulheres, fala, nossa, eu tô atrasada, alguma coisa assim. Só que a gente tem todo um processo. Sim. Eu tive muita dificuldade, foi o que a Sueli falou, não é que é uma carga você ter filho, só que pra mulher é diferente, você muda a sua vida. Eu tinha um escritório em Alphaville, que eu trabalhava já regularizando imóveis, né? E aí eu tive uma gravidez de risco, eu tive pré-eclâmpsia, eu fiquei internada, então foram 6 ou 7 meses que eu tive que parar, né, tive filho na UTI, ficou quase 1 mês, nasceu prematura, e eu fiquei doente, eu tive hipertensão gestacional, e ela se prorrogou durante um tempo. Então eu tive que deixar meu escritório, tive que mudar, eu morava em Osasco até nessa época, aí voltei para ficar mais perto, na verdade, da minha sogra, porque minha família mora no interior, né, mora em Tupã, então e fiquei sem escritório, então eu tive que pausar a minha advocacia em termos, porque eu precisava continuar trabalhando, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar as contas também, porque só meu marido trabalhando não dava em casa, então eu falei, preciso trabalhar. Então, você estava depois com a filha pequena, você não está bem, eu demorei para voltar, né, a uma rotina normal, não fiquei igual a Raquel, que já está no hospital fazendo,
Então, a gente tem que entender isso. Cada um tem o seu momento. Então, pra mim, eu demorei bastante pra voltar. E quando eu voltei, assim, comecei a advogar de novo, eu engravidei de novo. Mais um filho. Pra ajudar. Eu falei, gente, e agora? Daí eu pensei, eu não vou mais advogar. Acabou, chega. Isso eu não tenho como trabalhar por conta. Eu vou, não sei, coloco essas crianças na creche, vou procurar um emprego. Né? Mas é porque você não está bem mesmo. Então, assim, às vezes é difícil você recomeçar. Mas você tem que ter coragem. Você não tem muito, a gente não tem opção. Você tem os filhos pequenos, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer alguma coisa e precisa de ajuda, né? Precisa. De conversar. Eu acho que é legal a gente conversar com as pessoas. Você ter pessoas que vão te ajudar. Se não tenha pessoas que vão falar, isso mesmo, desiste, não, vamos, gente, que vai te ajudar. Jeito, né? Tem jeito. Não, você tem que ter pessoas que se levam pra cima. A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse cuidado com a gente. A gente tem que se proteger. Encontrar um pessoas, grupo em que você se sente num ambiente seguro para poder falar das suas vulnerabilidades e encontrar apoio, né? Dizer pra você, não, vamos junto, vamos seguir, né? Palavras, não só palavras de apoio, mas também ações de apoio, porque muitas vezes a gente precisa de alguém que pegue na nossa mãe e fala, vamos. Nossa, meu irmão falou assim, como assim? Você sempre foi a melhor aluna da classe. Você se dedicou à faculdade não sei quantos anos. Porque assim, eu casei com 31 anos. Eu já tinha pós-graduação, eu já tinha tido escritório, já tinha comprado apartamento, eu já tinha conquistado algumas coisas. Naquele momento eu não estava conseguindo... a parte financeira ficou ruim. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer? E ele falou assim, não, você é isso. Você lembrar às vezes quem você é. Porque parece que naquele momento você fala, nossa, você tá frágil mesmo, né? Então é isso, vai ter alguém que pega você pela mão. Eu achei bem interessante. Eu sou avó, né? Meu netinho vai fazer. Se vocês não conhecem Angela Levati, olha essa mulher, gente. Deem uma olhada nessa mulher. Ela é vó. Acaba com todo mundo. E eu achei muito interessante, porque assim, a minha filha ela é odonto, ela mora em outro estado, e ela trabalha por conta, ela não tem a clínica dela, ela se formou tem uns 3 anos, então assim, ela ficou em casa 1 mês, e ela teve que já voltar a trabalhar, meio período ali, mas ela teve, né? E eu achei bem interessante, porque no primeiro dia dela, ela me ligou, falou assim, mãe, todo mundo falava que eu ia me sentir tão culpada de deixar ele em casa, né? Ela falou, mas eu não tô me sentindo. Ela tava sentindo culpada por não sentir culpa, né? E ela falou assim, pra mim foi tão bom, porque assim, você tira, porque, nossa, gente, não dá pra romantizar a maternidade, não dá. Né, não dá. Então, assim, eu sempre vi ela linda, maravilhosa. Daqui a pouco ela tava no meio da casa com 2 bombinhas de leite aqui, toda descabelada. Então, aquele momento de voltar, né, ela se reencontrou, de se arrumar, fazer vídeo, ela é toda blogueirinha. Então, eu achei bem interessante, porque quando nasce uma mãe, você vem com uma bagagem de culpa. Total. Nasce uma mãe e nasce uma culpa junto. Não é o outro que coloca, não é o marido, não é nada. Nós mesmos, né, se cobramos muito. O homem não, o homem trabalha, se preocupa com a família, se preocupa com o filho, mas não coloca esse peso nas costas. Então a gente está o tempo inteiro, será que eu estou sendo uma boa mãe? Aconteceu isso, foi minha culpa. Aí eu não estava presente. Então isso é muito ruim. Não, e assim, a mulher... eu perdi 2 reuniões. Falei, gente, eu não vi. Então. Não vi. Ai, gente, o que foi? Tá tudo certo. Não adianta falar que a mulher não vai pausar a carreira, porque vai. Não adianta falar, não, vai pausar um pouco, vai, sabe? Ou você tem uma rede, tem uma rede de apoio muito grande, muito forte. A minha filha tá sozinha lá, ela, o marido e o filho, né? Se você tem essa rede ali, pode ser que não, que você consiga, mas se você não tiver, vai pausar. Não adianta falar que não. E tá tudo bem, né? Porque são sonhos diferentes, né? Eu falo que o processo, a gente precisa do processo. Porque no processo, por pior que seja, ele vai te ensinar alguma coisa. Ele vai te preparar para aquele momento. Tenha paciência, né? Tenha no paciência processo. E ele é importante. E acredite no processo. De alguma forma ele vai ser. Processo. Vai estar certo. Porque eu sempre falo assim, tira o lado bom. Tudo tem um lado bom. Pode acontecer uma coisa horrível. Tenta tirar ali o lado bom daquilo, tenta tirar um aprendizado daquilo. É porque a gente a gente vive numa sociedade em que cobra de nós alta performance o tempo todo. Produtividade, alta performance. Produtividade, alta performance. Então a gente estava conversando muito sobre isso, né? Quantas horas cada uma dorme, o que a gente faz ao longo do dia. É uma loucura, né? E aí, a gente, entre amigas, a gente pergunta...
e como que você tá dando conta de tudo? Eu falei, não tô. Não tô. Gente, não estamos dando conta. Isso é fato, não estamos dando conta, não temos clone, sempre um pratinho. Se não cai, fica meio bambo, é assim mesmo, é desafiador, né? Então, acho que a gente precisa também entender que se o seu desejo é a maternidade em algum momento da sua vida, viva a maternidade, entenda que é uma pausa na carreira, não é, né, um ponto final, pode nem ser uma pausa, né? Sim. A gente pode seguir juntos, cada um vai encontrar vai se encaixando. A melhor forma de seguir, né, os seus sonhos, os seus desejos. Eu acho que o principal de tudo é não se comparar. Porque eu costumo dizer que nós temos uma vida fake no Instagram. Porque ali tá tudo lindo e maravilhoso. Né? Então, você vê, hoje assim, até o número de depressão em jovens aumentou muito. Sim. Porque eles estão tão conectados que eles sempre vão ver uma vida perfeita, viajando, mas ninguém vai ver ali, né, o seu caos. Porque você não vai postar. Ninguém tira foto do miojo, né? Então todo mundo vai falar, vai falar, é sempre a foto gourmetizada do negócio. Todo mundo vai falar, você tem a vida perfeita. E aí você começa a se comparar. Então, assim, cada um tem uma história, cada um tem um tempo, cada um sabe suas dores. Eu acho que quando você para de se comparar, tudo flui. E eu acho que além de, assim, a mulher normalmente ela se compara, mas normalmente ela sempre fala, nossa, mas como ela conseguiu? Como é que ela fez? Gente, mete a cara e vai. E vai. E assim, eu acho que uma mulher tem que puxar a outra. Sim. Né? Alguém abriu a porta pra mim, eu tenho a função de abrir a porta pra outras. Normalmente eu sempre trago. Outro dia uma amiga ligou e falou, eu tô coordenando um livro. O que você acha? Você pode me ajudar? Ela não, eu falei, que tal só colocar mulheres? Daí falei, mulheres do notarial. E no fim vai nascer um livro só, escrito por mulheres. Nossa, que legal. E daí é desafio achar uma mulher que falasse, assim, de arbitragem. Uma mulher que falasse, no fim o livro vai ficar incrível, vai ficar super legal. Mas assim, eu acho que a gente tem a função, porque o homem todo mundo, né, tá em todos os lugares. Mas a mulher, eu falei, eu tive 11 eventos, mas gente, foi uma loucura. Pra eu conseguir cumprir isso, eu trabalho efetivamente no cartório, eu corrijo todas as minhas minutas, eu atendo os clientes, eu levo as crianças na escola, eu busco as crianças na escola. Mas assim, não durmo, né? Só falta falar também que você cozinha bem. Não cozinho bem. Porque eu já ia falar, mas o marido faz. Então. Tô brincando. Além de tudo, a gente ainda tem que cozinhar bem. Não cozinho bem. Ou seja, você não nenhuma de nós, mas você em específico, você não esperou estar pronta para poder fazer. Não, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa aqui pro cartório. O Instagram. Tem um monte de vídeo no começo que eu morro de rir, que eu olho e falo assim, gente, começa a falar, daí a cadeira mexe, daí a outra mão mexe, daí o outro. E tudo bem. Gente, eu nem ligo. Pode falar, pode criticar, acho que faz parte do processo. E acho que a gente vai melhorando. Tá como eu quero já? Não, acho que já melhorou muito. E eu acho que palestrar, também falar, é um treino. É um treino. Verdade. Eu acho que assim, e eu gosto de assistir palestras dos outros. Eu acho que a gente aprende como é que a pessoa constrói, né? Como é que ela, né? Storytelling, como é que ela traz, o que ela trouxe aqui, qual é o propósito que ela vai falar, e sempre tem, às vezes, uma frase, às vezes, que vai te chamar a atenção, falar, nossa, isso eu acho que eu posso abordar. Isso. Então, acho que a gente aprender a escutar os outros, né? Aprender e começar a formatar como é que você quer, o que você gosta de falar, como é que você, né, o seu processo. É uma construção, acho que... Eu, puxando o gancho do que você falou, eu lembro que a primeira vez que eu fui promovida para ocupar um cargo de liderança, eu entrei em pânico, porque uma coisa é você ser especialista e outra coisa é você liderar, são coisas completamente opostas, né, diferentes. E aí eu lembro que o meu pai, ele sempre foi um grande líder, assim, meu pai, ele era estratégico, ele era um líder nato, eu admirava ele demais, admiro ele, mas admirava profissionalmente demais. Aí eu lembro que eu sentei com ele e falei, eu preciso conversar com você, a gente foi para um jantar, só eu e ele, eu falei, como você lidera, o que eu faço, leio o quê, porque eu já queria comprar todos os livros de liderança. Ele falou, para tudo. Ele falou, você precisa selecionar ao longo da sua carreira quais foram os líderes que você admirava.
com os seus chefes, quem eram os seus chefes que você admirava? Sim, não vai ter nenhum perfeito, você vai pegar as qualidades de cada um deles e você vai ser, né, você vai montar a sua melhor versão sobre liderança. E eu achei aquilo tanto incrível porque eu já estava lendo outras coisas e eu falei, nossa, não vi nada disso escrito nos livros, né, eu achei isso tão incrível que eu fui me descobrindo como líder através da liderança alheia. Isso foi maravilhoso, né, então eu acho que assim, a importância de a gente ter um mentor, né, Andréia? Você tem um mentor acadêmico, profissional? Bom, eu tenho alguns, né? Eu acho que dentro da Aginotari isso acaba acontecendo. Então, você tem alguma coisa, você liga, sei lá, eu tô aqui com... Eu saio às vezes muito brava do cartório de registro de imóveis, vem moça devolutiva, ligo pro Heitor, você não sabe, a gente troca uma ideia, depois eu leio a nota, falo, bom, até que tem uma certa razão aqui, acho que primeiro a gente fica brava, depois primeiro eu fico brava, não quero cumprir, não vou cumprir, porque isso é um absurdo, aí eu leio, presta atenção, mas eu acho que dentro da própria Aginotari eu encontrei alguns mentores, e um deles é o Kikunaga, então eu acho que não tem como não falar do Kikunaga, o quanto o Kikunaga me motivou dentro do jeito dele. Eu gosto muito do jeito dele, que é meio o jeito do meu pai. Meu pai também nunca ficou, ai, filhinha, meu pai, ele motiva meio que desmotivando, assim, né? Então, vai assim mesmo, não é muito fino. Agora, o Kikunaga não, ele fala, você tem que ir, você tem que palestrar, e já coloca seu nome, você vai apresentar tal evento, você vai fazer isso e você... Te joga no fogo e te fala, joga no fogo e fala, nossa, você me colocou numa fria. Ele fala, não, você consegue, você é capaz. Então, isso é maravilhoso. E também, né, a Suelen, a Liz, são pessoas assim, que estão lá dentro da Aginotari, né, hoje a Suelen é nossa diretora executiva, a Liz era diretora de marketing, agora ela está no nosso conselho, ela é nossa secretária de eventos também, que a gente tem uma secretaria de eventos dentro da Aginotari, são pessoas, não, você mas tem aí que nós fazer, somos mentoras, nós somos só incentivadoras. Apoiadoras. Mas é importante. importante. Indiretamente né? Porque ouve você, direciona você, né? Acho que o mentor ele dá uma direção. E aí tem as nossas apoiadoras também, que falam, não, vai conseguir. O Georgios também é uma pessoa incrível. Esse ano, quando eu cheguei com várias ideias, porque assim, eu já tenho várias ideias. Às vezes no sábado eu mando uma mensagem, gente, olha... Tive uma ideia fantástica. Fazendo uma comida. Ai, gente, olha, e super empolgada, assim, né? Eu me empolgo demais até, né, Suelen? Isso é muito bom. E a gente, até comecinho do ano, conversei com o Jorge, falei, Jorge, eu quero fortalecer isso, e foi muito, muito legal. Então, a gente tem alguns mentores, até dentro da academia mesmo. Que incrível. E você, Ângela, tem hoje algum mentor acadêmico ou profissional, ou já teve, que foi muito importante na sua carreira? Olha, são várias pessoas, assim, não um mentor específico, né? Eu quero até fazer aula com o Kikunaga, porque eu ouço tanto falar dele que todo mundo, né? Vou ver ainda se eu consigo entrar na pós. Mas, assim, tiveram pessoas bem importantes, assim, na OAB Itaquera, principalmente porque, assim, ali é uma família, né? Você acaba... Antes eu achava que era perda de tempo, participar, né? Não conhecia... Mas ali é uma família, então sempre vai ter alguém para te ajudar, dúvidas, sabe? Então ali eu me encontrei ali. Pessoas maravilhosas ali, sempre eu me encontrei ali. Que legal. Então naquele grupo você encontra mentores para te darem apoio, direcionamento. Sim, porque eu digo que, assim, não é... Ninguém sabe tudo, né? Às vezes você sabe muito que você já passou por uma situação, então você troca experiências ali. Então é bem legal, a gente faz grupos de estudo também. Isso é ótimo, né? Um lugar seguro para você poder se inspirar e te motivar. Eu tenho uma amiga que é desembargadora também, quando eu preciso eu ligo lá, me socorre. Né? Isso é muito bom. É muito bom. E ela tá aberta, né, também, para poder ensinar outras pessoas. Eu falei que eu fiz um estágio também com uma outra desembargadora, e para mim foi muito importante, porque você começa a entender um pouquinho do outro lado como funciona. Sim. Né? Então ali o procedimento, porque às vezes você fala são deuses intocáveis, e não, são pessoas, né, que têm uma demanda ali grande de trabalho também. Então você vê como funciona do outro lado, né? Porque geralmente tem essa briga, advogado não gosta de juiz, juiz não gosta de advogado. Então para mim foi bem importante. Que incrível. Eu acho que Rosângela Telles, viu?
É a sua mentora. Eu chamo ela de diva, né? Até hoje. Ela é uma querida. Que demais. E você, Flávia? Você falou, inclusive, quando você foi assumir, Nossa, né? quando eu Você assumi, chamou um grande amigo que já tinha experiência. eu chamei o Lucas, que ele tinha sido, acho que 15 anos escrevente em São Paulo. Então, assim, ele era uma máquina. Ele sozinho em São Paulo, ele fazia no cartório sem escritura. Então, era um cara que tinha prática. E daí ele assumiu um cartório em Araraquara. Lucas, beijo pra você, querido. Lucas, se você tá assistindo. Eu enchi muitas paciências do Lucas, ligava assim pro Lucas acho que quase diariamente. Daí o Lucas, nossa, ele foi muito me ajudando, muito lá, acho que lapidando. Daí quando eu tive problema do caso, né, da escritura, liguei pra ele, liguei pro Arthur, o que você faria no meu lugar, que eu tenho que fazer? E o Arthur muito calmo, ele, não, você tem que ligar pra parte, eu vou ter que ligar pra parte, vai ter que ligar pra parte, você pega todos os documentos e liga pra parte, você vai ter que ligar pra parte, vai ter que falar desse problema. E você que vai ter que fazer isso. Então, assim, eu acho que no decorrer da carreira, e tem vários amigos, grandes amigos, a Aninha, a Caçamba, muita gente querida, assim, que a gente consegue trocar um papo e falar. Às vezes, exatamente, você pega um negócio, tá errado, não, peraí, não, você tá certo, ele tá certo, você tá errado, você vai ter que retificar. E eu não sou aquela pessoa, aconteceu um negócio, já chega o funcionário escrevente desesperado. Falei, calma, já passei coisas horrorosas. Tudo tem jeito, né? Eu já passei duas coisas logo no começo horrorosas. As duas eu consegui sair. Sim. E daí que eu tava falando, quando eu ainda entrei no cartório, eu não entrei tirando todo mundo, eu entrei fazendo um acordo. Que realmente a pessoa não queria ficar no cartório, não ia trabalhar, enfim. E daí quando eu tive um incêndio, ele tinha esquecido de passar a pólice do seguro. Então tinha um seguro ali, que era do cartório. Uhum. E ele tinha completamente esquecido. Então, assim, a gente conseguiu resolver o problema, né, do incêndio, enfim. Não foi nada, né, absurdo, mas conseguiu resolver. E por isso a gente precisa sempre ter, né, saber conversar, saber lidar com essas situações, que vai ser sempre a melhor solução. E eu tenho um mentor, assim, de me falar, vai, você tem que ir lá e falar, você tem que... é o professor Salomão, um querido, beijo. Gente, eu gosto muito do professor Salomão. Eu acompanho ele desde o comecinho lá. Desde o começo. Que era 6 horas e 7 minutos o programa dele. E ele te joga, vai. Mesma coisa, quando eu comecei a gravar vídeo, ele falou, você vai gravar. Eu falei, não vou, mas parece uma besta. Na hora que eu vejo os vídeos, eu não consigo nem assistir. Vai gravar, é assim mesmo, vai. E assim, alguém te puxar, e às vezes eu pego no pé das minhas amigas, você tem que fazer, faz, e assim, é só concorrente, gente, não tem concorrência, porque cada um o cliente, ele vai gostar mais de você ou de você, não tem isso. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, acho que quanto mais gente qualificada da nossa área tiver, é melhor para todo mundo, a nossa carreira continua. Claro. Se eu tiver um só bom, a chance de acabar a nossa carreira é muito maior, não é? Assim, eu acho que todo mundo tem que ser bom. A gente tem que estar num nível, assim, bem que em todas as comarcas você consiga ser bem atendido. É isso que eu falo. E eu acho que é por isso que a gente, claro, a de notário, do lado também do advogado, dando suporte, também do cartório, né, a OAB, eu acho que o nosso foco é sempre capacitar o profissional. Sim. E porque eu falo, uma classe fortalecida fortalece todos os profissionais de forma individual. Sim. Né? E assim, uma maçã podre contamina todo o ambiente, né? Então isso é muito importante. Não, precisa assim, todo mundo tá tecnicamente preparado, tá com o cartório com as condições legais para receber o cliente, o advogado, saber poder atender. Eu, assim, os clientes que quiserem meu telefone, eles me ligam, né? E muitas vezes eles vão para reclamar, e tudo bem, faz parte. E eu falo, ainda bem que você reclama, porque se você não reclamar, você não ia saber do problema. É verdade. Às vezes o funcionário sai de férias, esqueceu de passar isso para outra amiga, esqueceu de informar, e vai acontecer, todo mundo é humano, isso vai acontecer. Outro dia, eu peguei, um cliente reclamou lá, quando chega qualquer reclamação, eu falo pro meu RH, liga para entender. Sim. Liga para entender, porque às vezes eu preciso treinar melhor o funcionário, ou às vezes é um mal entendido mesmo, às vezes né? Desculpa aí, tá tudo bem, vai resolver. Né? É isso que tem que fazer, a gente não pode fugir dos problemas, né? A gente se sente acolhido, né? É. Às vezes é um diferencial também, né? Flávia, diz pra mim, quais são as 2 características que você vê em você que você mais gosta? Porque, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque nós mulheres temos muita dificuldade de olhar as nossas qualidades, né? A gente sempre se cobra tanto e olha os nossos defeitos a todo momento, mas
se a gente parar para olhar as nossas qualidades, quais são 2 características que você fala? Acho que a primeira é a persistência. Se eu colocar um negócio, eu vou até o final. Dificilmente eu abandono o barco ali, só se tiver algum problema ali de saúde, alguma coisa que... Mas a persistência é uma coisa que eu falo assim, a gente só melhora, a gente se aperfeiçoa com a persistência. E outra, uma pessoa que eu sempre tento ajudar todo mundo. Sempre estou disponível. Acho que disponibilidade. Acho que dentro do possível, todo mundo que me liga, assim, hoje, dentro da nossa carreira, todo mundo me liga quando tem inventário com menor, quando tem, às vezes, negativa do MP. Flávia, socorro, o que eu faço nesse caso? O que é isso? E no fim, como é que você tem todas as negativas do MP? Falei, porque todo mundo me liga, porque às vezes você está disponível. Nem todo mundo, às vezes, vai estar disponível. Sim. E às vezes não está disponível, não porque não quer, às vezes porque tem outras frentes para cuidar. Às vezes a pessoa está dentro do colégio notarial cuidando de uma frente, o outro está cuidando de outra. São muitas coisas, né? E assim, o importante é ter a gente poder falar, né? A gente tá disponível para tentar resolver aquele problema. Então, eu acho que assim, eu acho que disponibilidade, eu acho que é uma característica que eu tenho, assim, até. Persistência e disponibilidade. Muito bom. E você, Ângela? Eu acho que persistência também, até pelo que eu já contei aqui, né? E eu acho que iniciativa. Eu gosto muito de iniciar. Acho que iniciativa. Eu iria até falar dessa disponibilidade, mas proatividade, né? Eu sou muito proativa. Eu também tenho essa disponibilidade, mas eu acho muito perigoso também. É ótimo, eu amo ajudar as pessoas, só que assim, a hora que você não pode, a pessoa não entende. Né? Então, às vezes, igual o cliente, às vezes você tá ali o tempo todo ali, um dia que você não tá bem, você não respondeu prontamente, aí pronto. É porque a linha entre a disponibilidade e o limite, o nosso limite, né? O momento que a gente diz não é muito tênue, né? Não, tô até aqui lembrando, já que eu não esqueci de responder uma pessoa ontem. Eu vou responder. Duas pessoas, mais tarde eu respondo agora. Você tem que tomar cuidado. Igual eu fiz uma cirurgia, tem acho que uns 50 dias, mais ou menos, né? Sim. Foi antes do carnaval. No terceiro dia eu já tava com o celular resolvendo tudo. Já estava ali resolvendo, trabalhando ali, e assim, eu me envolvo muito, eu não consigo desligar, eu vou dormir pensando, eu quero resolver, então é complicado. Desafiador. E você, Andréia? Eu tô aqui pensando, você começou com a Flávia a fazer essa pergunta que porque a terapia dela tá em dia. Eu me programei esse ano, falei, esse ano eu vou fazer terapia, porque eu nunca fiz, eu acho que é importante. Eu acho que uma característica que eu tenho, eu sou muito bem-humorada, é muito difícil me ver de mau humor, a Sueli convive mais comigo, então assim, é muito, muito difícil você pegar, sabe, mal-humorada, então acho que isso é uma coisa boa. E talvez a questão do cuidado mesmo. Assim, eu me preocupo, né, de ajudar. Isso, quem tanto ali mesmo na Aginotari, né? Então, muitas pessoas me chamam ali, Andréia, tô fazendo tal coisa, Andréia, sabe? Tô com uma devolutiva do cartório. Vem várias demandas e eu acabo entrando na disponibilidade, né? Porque eu falo, faz isso, faz aquilo, liga. E isso acontece dentro da minha casa, minha filha também, amigos, sabe? Então, não sei se seria, não sei qual seria essa... Não, é a qualidade que você entende mesmo. Assim. Eu acho que seria a questão da ajuda mesmo, né? Eu gosto de ajudar as pessoas. Isso é uma grande qualidade. E é tão triste dizer que a gente já está aqui quase 1 hora. E a gente vai ter que terminar. Eu estou muito triste, mas eu queria, Flávia, que você trouxesse para a gente uma frase que pudesse resumir a sua jornada. Que pode ser a jornada profissional, a jornada pessoal, a jornada completa, porque a gente não é só profissional, nem mãe, nem mulher ou tabeliana, a gente é uma coisa só. Se você pudesse ter uma frase para resumir você, qual seria? Olha, gente, eu teria todos os motivos para não estar aqui hoje, para não estar mais sentada, né? Logo quando saiu o diagnóstico do meu filho, eu falei... E no começo, até outro dia, meu amigo falou assim, Flá, você tá, super empenhada em tudo, fazendo tudo, como é que surgiu agora? Eu falei, acho que agora passou o furacão. Acho que as coisas acalmaram, eu entendi o processo, as coisas estão caminhando melhor, né? E justamente naquele momento em que saiu tudo, eu falei, acho que eu liguei pra minha irmã, eu falei, eu acho que vou renunciar. Vou renunciar, vou ficar com ele. Ela falou, você tá maluca?
Ainda bem que tem alguém que fala pra gente. Então você já pensou em desistir? Eu já falei, não, acho que eu vou renunciar, vou ficar por conta pra cuidar. Eu falei, você tá maluco, você precisa de grana pra cuidar também do tratamento do seu filho, né? Não é uma... Que infelizmente no Brasil é infelizmente digo, é muito caro, infelizmente porque as pessoas não têm acesso. Não tem acesso, é muito caro. E demanda terapia muito. todos os dias, diversas. É muita terapia. Então assim, eu acho que não desistir, persistir, a gente precisa confiar e assim, não ter medo. Não vai ser o melhor? Não, tudo bem, amanhã vai ser. Mas você não vai ser, né, o que o prof fala, ele fala, pensa que você tá numa bicicletinha, você começa a pedalar. Na hora que você vê, você já andou, primeiro você andou na cidade toda, depois você já tá andando de uma cidade pra outra, e assim vai. Então assim, é pedalar. Começa a pedalar que vai embora, a bicicletinha vai andando, né? Que incrível. Nunca tem que começar. Nunca desistir, tem que começar. Como diz a Dori, continua a nadar, no seu caso continue a pedalar, né? Continua a gente não desiste. Amei. E você, Ângela? Se a gente pudesse definir. Uma frase é complicado, hein? Pode ser um conceito, pode ser... Eu acho que persistência, coragem, né, e lutar pelos seus sonhos ali, não desistir. Eu sempre falei pra minha filha, às vezes a gente não consegue o caminho mais rápido, você vai ter que dar uma volta, mas você vai conseguir. Então, o não pra mim, não dá, é uma frase assim que me deixa muito brava, porque eu sempre nunca aceitei. Então, até que a minha filha queria ser médica, eu falei, não tenho como pagar uma medicina pra você, não acho que você vai passar também no vestibular, minha filha não era aquela, né? Eu falei, mas não dá por aqui, dá por aqui. Pode fazer. A gente tem vários caminhos chegar no mesmo lugar. Exatamente. Daí precisa traçar qual que você vai. E aí eu sempre falei isso. Talvez você não vai pelo reto, você vai ter que dar mais voltas, mas você consegue também. Mas às vezes você cria outras habilidades, né? É o processo, né? Que você vai ali. Encontra nesse processo, né? Ela se encontrou, porque hoje ela é odonto, ela ama o que ela faz, está fazendo acho que a segunda especialização. Que incrível. Eu falo que a minha irmã é dentista e eu falo que eu não sei como alguém consegue fazer tantas coisas minuciosas num espaço tão pequeno. Fala, a boca abre assim, você fala, mas como consegue fazer tantas ela coisas tá fazendo no detalhe do detalhe? Ela tá fazendo após implantes, né? Então, incrível, desafiador. E ela se achou. E eu já tinha aconselhado fazer odonto, ela, não, imagina, não quero. Aí depois de 2 anos entrou em enfermagem, viu que não era aquilo, e acabou em odonto. Que incrível, ela se encontrou. Se encontrou. E você, Andréia, qual frase define a sua jornada? Eu vou falar, não sei se define, né, mas eu vou falar uma frase que pra mim ela é muito importante, uma frase que a minha avó falava e eu não entendi essa frase, depois a gente vai ficando adulto, tudo faz sentido, né? E aí depois eu quero falar 2 frases. Posso? Tem direito? Se é AVP, pode. Então tá bom. Então eu vou falar, minha avó sempre falou o seguinte, que não há bem que sempre dure e não há mal que nunca se acabe. Então você tá numa fase ótima, vai passar, então não fica tão empolgado. Se é uma fase muito ruim, vai passar também, né? Então não há bem que sempre dure e não há mal que nunca se acabe. Então, acho que é isso. E vou falar uma frase aí para as mulheres, que eu acho que tem que dar uma, né, já que o episódio é para isso. Eu tenho uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, é minha amiga lá de Tupã, e a gente tem contato até hoje, a gente se fala aí, quer dizer, desde os 15 anos tenho uma amizade aí de 30 e tantos anos de amizade, né? E eu amei uma frase que ela falou, em inglês, porque o podcast também é em inglês. E temos o nosso Instagram. Ela falou assim, nobody stop, Andréia. Ninguém segura, Andréia. Então, eu acho que nós temos que falar isso. Tipo, nobody stop, Flávia. Nobody stop, Ângela. Nobody stop, Suelen. Tipo, não deixar essas amarras trazer a gente pra trás, né? Ninguém segura. Então, era isso. Incrível. Eu queria primeiro agradecer vocês pela participação, por ter aceitado o convite, por ter aberto a vida de vocês aqui, por inspirar outras mulheres a alcançar os objetivos e os sonhos delas. Então, assim, foram conversas, foram histórias reais, né? Falamos sobre vulnerabilidade, falamos sobre força, falamos sobre persistência, falamos sobre não desistir jamais, né? Eu acho que isso é algo muito importante. E para você, mulher que está assistindo esse episódio, que essas histórias sirvam de inspiração para sua vida. Então, nós já falamos sobre isso em outros
outros episódios, você não precisa estar pronta para começar. Só comece e o processo vai te lapidando e você vai se encontrando e você vai se achando e caminhos vão se abrindo. E eu falo que o universo para englobar todas as crenças, né, de todo mundo. E o universo vai colocando pessoas especiais, né, que nós possamos encontrar os nossos lugares em ambientes seguros, com parceria, com mulheres que apoiam, com homens também. Então, se você é homem e está assistindo o episódio, cara, você é incrível, porque você está à frente, né, de muitos outros. Você deve ser um grande apoiador, incentivador e mentor de outras mulheres também, né? Porque não existe concorrência, na verdade, não precisa ter. Existe, mas não precisa existir, né? Eu acho que o mundo seria muito mais simples. O meu marido fala uma coisa que eu acho incrível, ele fala, a vida é simples, a gente é que complica ela. E é verdade, né? Então, assim, primeiro eu quero agradecer, então, vocês por tudo que vocês entregaram aqui. Quero deixar aqui um convite para vocês assistirem os outros episódios. Nós temos ao todo 6 episódios destinados para mulheres no imobiliário, notarial e registral. Então assista, vejam as histórias de superação, os desafios, as conquistas, o sucesso de todas elas. Mulheres que estão na liderança, mulheres que estão na batalha, atrás das câmeras, né, nos bastidores. E eu quero deixar um presente aqui para vocês. Eu quero presenteá-las com uma caneca da Adnotari. Não, uma caneca do Adnocast, Suelen, por favor, fale direito. Um presente do Adnocast para vocês não esquecerem da gente. Um bloquinho de notas da Adnotari, porque todo advogado, todo escrevente, todo mundo que trabalha no cartório precisa de um bloquinho. E um presente que eu falo que como eu disse, ele é versátil. É o nosso presente da Alexandrides Leilões, que pode ser um porta-óculos, pode ser um estojo, pode ser o que você quiser. Como nós mulheres podemos ser o que nós quisermos na vida. Flávia, deixa suas últimas considerações, seus recadinhos, onde você vai palestrar, seus cursos, o que você está fazendo. Faz um convite para o pessoal. Pessoal, eu tô hoje à noite, vou dar uma palestra sobre pacto antinupcial, contrato paraconjugal, cláusulas especiais, vai ser na OAB da Lapa, vai ser online. Estarei amanhã naquele debate que vai ter de mulheres familiaristas na OAB. E daí os próximos, daí são aulas que eu vou dar aí dia 31, dia 7, dia 9, dia 10. Deixa suas redes sociais pra galera poder seguir você. Se puderem seguir lá, é Flávia Gentil, @FláviaGentil. Lá tem alguns conteúdos que eu trago, normalmente são histórias reais. É tudo história, ou que aparece no cartório, ou que vem aquela amiga que manda, Flávia, socorro, o que eu faço? E sempre trago uma história para que todo mundo possa entender, né? Quem às vezes está nesse problema, ou às vezes o advogado, o estudante aí, o concurseiro, ele possa compreender. Obrigada, viu, pelo convite, adorei ter vindo. Obrigada, André. A honra foi nossa. A Adnotari está de portas abertas para você. Obrigada. Ângela, deixa, por favor, um recadinho. Assim, o evento mais próximo é amanhã. Nós vamos fazer um evento para as mulheres na OAB, então vai ser um dia todo voltado, né, com dinâmicas ali para as mulheres. Então vai acontecer na OAB Itaquera. Aí convida todo mundo, né? Depois vai ter o nosso congresso, né, regional, vai ter outros, mas aí a Suelen vai pontuando. Temos um congresso regional da Zona Leste, um congresso imobiliário da Zona Leste, das 5 subseções da Zona Leste, que acontecerá no Corinthians em breve. Meu Deus. Corta esse ano parte. Deixa aqui então um recado que nós teremos em breve o Congresso Regional da Zona Leste, né? São as 5 subseções da Zona Leste: Itaquera, Vila Prudente, São Miguel, Penha e Tatuapé. Esse ano será num local diferente, mas será em junho. Fique ligado nas nossas redes sociais, que as informações sairão por lá. E Andréia, deixa um recadinho aí pro pessoal. Então, quero deixar um recadinho para que as pessoas sigam, né, a Adnotari também no Instagram. Nós temos toda terça-feira, 8h21, novo horário agora do nosso Papo Acadêmico com o Marcos Vinícius Kikunaga. É incrível, falando sobre direito notarial e registral. Então é imperdível. Flávia já esteve lá? Não, Papo Acadêmico? Então em breve
Você vai receber um convite. No nosso Papo Acadêmico, toda sexta-feira, episódio inédito, né, do nosso Adnocast. E também no nosso YouTube, nós temos 544 vídeos sobre direito notário registral. Então, assim, Adnotari... Conteúdo gratuito para você. Né? Claro, quem puder, se associe. É muito legal você poder participar dos grupos de estudos, dos grupos temáticos. Você vai estar sempre atualizado. Né? Então, às vezes, é o que eu falei, se no meu caso ali, quando eu tinha as crianças pequenas, eles tivessem uma Adnotária, uma coisa online, para mim eu estaria me atualizando também. Então, você se sente acompanhando. Então, é muito legal você fazer parte de uma instituição, porque você fica se atualizando, grupos, como a gente até falou, né? Da própria OAB, eu acho isso muito importante. E quando nós temos grupos seguros, seja na OAB, na Adnotária, no Ibradim, no outro episódio que nós gravamos, é um grande espaço para parcerias. Então, às vezes, você não se sente preparado para aquele desafio, para aquela oportunidade que apareceu, mas vai ter um colega especializado que pode te dar um suporte, né? Eu acho isso muito incrível. Eu acho isso incrível. São muitas parcerias, né, que surgem, né, também. Exato, você fala, eu faço uso capião via cartório, mas eu não me sinto seguro para fazer ele sozinho. Você tem um colega que vai fazer, né? Alguém que vai poder ali te ajudar. Então, é isso. Incrível. Hoje só não se atualiza quem não quer, né? A gente sabe das demandas, da sobrecarga mental, das coisas, né, da nossa vida do dia a dia, mas existem espaços que você pode estar inserido para se atualizar e para seguir a sua carreira. Meninas, muito obrigada por tudo. Pessoal, obrigada por terem assistido esse episódio. Continuem nos seguindo e assistindo os nossos conteúdos exclusivos. Tenho certeza absoluta que a gente sempre aprende alguma coisa com alguém, não é? Nós sempre temos algo para ensinar e sempre temos algo a aprender. Obrigada, nos vemos no próximo episódio. Até lá.